tarde. Meu nome é Alex Viegas, eu sou professor e sou servidor público. Hoje eu estou aqui para falar um pouco sobre saúde mental. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, uma pessoa comete suicídio a cada 40 segundos, o que dá uma média de 800 mil suicídios por ano em todo o mundo. A ONU reconhece em torno de 200 países no mundo. O Brasil é o 8º país no mundo em que mais pessoas se suicidam. Nós só estamos atrás da Índia, da China, dos Estados Unidos, da Rússia, da Coreia e do Paquistão. Isso mostra o quanto que o suicídio, a depressão são aspectos tão presentes na vida das pessoas e tão preocupantes em todas as sociedades do mundo. O que leva uma pessoa a cometer suicídio? Existem diversos motivos: o desespero, o abandono, a depressão. Qual é o perfil das pessoas que mais se suicidam? Geralmente são do sexo masculino, a maior parte entre 14 e 24 anos, idosos e pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade, pessoas abandonadas, sem perspectiva de vida. Nós estamos vivendo um momento perigoso no nosso país, com uma doença, uma pandemia gravíssima e com poucas perspectivas de melhoria de qualidade de vida. Um debate político inócuo, um debate político sem mostrar futuro para as pessoas, e isso deixa com que as pessoas fiquem muito vulneráveis. Então, existem alguns sinais que a gente pode perceber quando a pessoa entra em depressão, Abdicar do próprio autocuidado, uso de drogas lícitas e ilícitas, um sofrimento sem uma natureza aparente, porque triste todos nós ficamos. A gente fica triste quando a gente perde um ente querido, a gente fica triste quando a gente magoa as pessoas que a gente ama, a gente fica triste quando a gente não consegue conquistar os nossos sonhos. Isso é normal, isso é tristeza. Mas quando a gente tem vontade de chorar sem razão aparente, quando a gente não tem mais vontade de falar com ninguém, quando a gente tem vontade de se esconder, não tem vontade mais de conviver com as pessoas e fazer uso de algum tipo de substância que me mantenha longe da realidade, esse é um sinal de alerta. É um sinal de que alguma coisa está errada na minha vida psicológica e emocional. Existem saídas? Existem. O melhor caminho é falar, é dizer o que eu sinto. Por que o suicídio atinge mais os homens? Porque na nossa sociedade machista criou-se a ideia de que falar dos seus sentimentos é uma fraqueza. Então os homens falam menos e por isso se suicidam mais. Existem diversas instituições de ajuda, como o CVV 188, o número 188, que você liga e fala com uma pessoa que te dá um suporte emocional. Existem os CAPs, os Centros de Apoio Psicossocial. São instituições gratuitas, públicas ou privadas, mas que prestam um apoio psicológico às pessoas que estão precisando, às pessoas que estão sofrendo. A depressão é uma doença e, como tal, ela precisa ser diagnosticada e tratada. Não é bobagem, não é frescura, não é fraqueza. É uma doença e é uma doença tratável, às vezes com remédio, às vezes com terapia. Mas se eu acho que eu não preciso da terapia, mas eu preciso falar, eu preciso ter contato com as pessoas que se preocupam comigo. E as pessoas, mesmo aquelas que cometeram erros graves, ainda têm familiares que a amam e que a apoiam e que ela pode externar os seus sentimentos. Então, existem caminhos diversos. O que é bom para mim e para você são coisas muito particulares. Às vezes a igreja, a religião, a fé em Deus, o apoio psicológico, os grupos de autoajuda. Existem diversos caminhos que podem nos socorrer nos momentos de dor e dificuldade. O que nós temos que compreender é que nós somos importantes para a vida e a vida é importante para a gente. Nós precisamos entender que a vida é uma dádiva, que a vida nos foi presenteada e que nós devemos fazer bom uso dela. Principalmente ajudando as outras pessoas, porque numa sociedade em que eu estou bem e vejo o outro bem, é uma sociedade em que todos nós temos qualidade de vida. Então, para isso nós precisamos entender que a vida tem valor, que nós devemos valorizar a vida, para que todos nós possamos viver melhor. Muito obrigado.